Olá pessoal, professor Eliomar. Hoje nós vamos para a nossa primeira aula sobre permutação com elementos repetidos. Fique de olho. Bom, gente, é o seguinte, para iniciar o raciocínio, nós vamos trabalhar duas ideias que serão fundamentais para o entendimento desse assunto, ok? A primeira delas é a seguinte: quantos anagramas da palavra bola possui a letra B na primeira posição? Bom, olha só, gente. Só fazendo uma observação sobre a palavra bola, ela tem 4 letras diferentes, né? E aí nós sabemos que é só permutar essas letrinhas, nós vamos ter o total de anagramas que podem ser obtidos a partir da palavra bola, certo? Que são 24, beleza? Agora olha só, respondendo à pergunta, anagramas com a letra B na primeira posição, então eu posso fixar a letra B e nós vamos ser organizados. Vamos escrever o que sobrou em ordem alfabética, que no caso é o A, o L e o O. Então, o primeiro anagrama é esse com a letra B na primeira posição. E aí nós vamos permutar as duas últimas, ok? E eu tenho o próximo anagrama. Depois eu vou fazer o seguinte, o L, que era a terceira letrinha, lembrando que o B está engessado, está fixo. Eu vou fazer o L ser a primeira letra, depois do B. O L aparecendo ali, logo após o B, o restante eu escrevo como era antes, o A e o O, ok? Agora eu vou permutar o A e o O, fixando o B mais uma vez. Veja que eu já fiz 2 anagramas com o A na segunda casa, o L também apareceu já em 2 anagramas na segunda casa, agora eu vou iniciar com BO. E aí o que sobrou, eu escrevo em ordem alfabética, permutando as duas últimas e mantendo o O, tá aqui. E não precisa procurar mais, porque se eu tenho B na primeira posição, sobram 3 letras para permutar. E nós sabemos da permutação que vai dar 3 fatorial de anagramas com o B na primeira casa, o 6. E os 6 estão registrados. O que deve ficar bem nítido para nós é o aparecimento aqui do B na primeira posição, como foi solicitado no enunciado. Ok? Bom, continuando na mesma linha de raciocínio, veja, quantos anagramas da palavra bola eu tenho o B na terceira posição? Então, eu vou imaginar o B na terceira posição, as demais eu vou escrever em ordem alfabética. Então, antes do B vai vir o A e o L, depois o O. E a ideia aqui, pessoal, é que o B fique travado, fixo. O B não vai se mexer. E eu vou permutar todas as outras. Então, eu vou manter o A na primeira posição e agora eu vou permutar o L com o O. Tudo bem? Mantendo o B na terceira posição, eu já iniciei 2 anagramas com a letra A, agora eu vou iniciar com L. Então, veja, começando com L, a terceira letrinha é o B, o que sobrou eu vou escrever em ordem alfabética. E agora eu vou permutar o A e o O. Veja que eu estou mantendo o B na terceira posição, tá? E agora eu vou iniciar com a letra O, mantendo o B na terceira posição, o que sobrou eu escrevo em ordem alfabética. Então, o O na primeira posição e o B lá na terceira, permutando as demais, aqui estão. Observe que tentei atender ao enunciado. B na terceira posição. E se o B está na terceira posição, será que nós escrevemos todas as possibilidades? Veja, montando aquela forminha salvadora, que você lembra bem dela. Olha só, pessoal. Se eu estou usando a letra B, sobram 3, né? Sobra a letra A,
a letra L e a letra O para encaixar nessas interrogações. Veja quantas opções eu tenho para a primeira interrogação. 3 opções. Fixado uma letra ali, a próxima casa eu vou ter 2 opções. E a última, uma opção. Ou seja, é também permutar as interrogações com aquelas possibilidades lá, ok? Então também vai dar 3 fatorial de possibilidades, que são 6 anagramas. Os 6 estão escritos. E aí, pessoal, mais uma pergunta para a gente fixar a primeira ideia que eu citei lá no início, é essa daqui. Eu queria saber dos anagramas da palavra bola, em que o B aparece na primeira posição e o L aparece na terceira. Então, o B na primeira e o L na terceira, bom, eu vou escrever o que sobrou em ordem alfabética, que é um A e um O. Mantendo o B na primeira posição e o L na terceira, e permutando o que sobrou, eu tenho um O e um A. Observe que minha intenção aqui foi deixar travadinho a primeira e a terceira letra, sendo o B e o L, respectivamente. Então, pessoal, resumindo, a ideia é essa daqui. Olha o primeiro tipo de anagrama. Quando o B é para ser fixado na primeira casa, eu posso tranquilamente imaginar que sobram 3 opções para a segunda casinha, 2 opções para a terceira casinha e uma opção para a última casa. Ou seja, eu consigo obter 3 fatorial de anagramas a partir da palavra bola, onde o B é a primeira letra. No segundo caso, observe que o B está na terceira casinha, parado. Ele não vai aparecer em outro lugar nesse caso aí. Então, eu tenho 3 opções para a primeira casa, 2 opções para a segunda e a última casinha, uma opção. Eu tenho novamente 3 fatorial de possibilidades de montar anagramas com o B na terceira casa. Agora, no último raciocínio a ser desenvolvido nessa primeira parte, eu quis fixar o B e o L na primeira e na terceira casa, respectivamente. Então, gente, sobram de opções aqui as vogais. Então, veja, entre o B e o L, eu posso colocar A ou a letra O, quer dizer, 2 possibilidades. Coloquei uma delas aí, para a última casinha só vai sobrar uma. Quer dizer, eu tenho 2 fatorial de maneiras de escrever anagramas onde o B aparece na primeira casa e o L na terceira, ok? Então, vamos memorizar bem esse raciocínio. Qual é? Eu peguei a palavra bola e eu resolvi fixar a letra B em 2 momentos aqui, né? Só a letra B, e depois eu quis fixar a letra B e a letra L e permutar as demais opções que eu tinha para preencher o anagrama, ok? Essa é a primeira ideia que eu disse que era importante. A segunda ideia, pessoal, é mais simples. É o seguinte, as mesas de uma sala de aula são organizadas em linhas e colunas, ok, gente? Como se fosse uma matriz. Cada coluna possui a mesma quantidade de mesas. Olha, isso é importante. Cada coluna possui a mesma quantidade de mesas. Se existem 42 mesas nessa sala e 7 mesas em cada coluna, quantas colunas existem nessa sala? Não é isso? Olha só, gente. Fiz aqui o desenho para ilustrar um pouco o texto. Observe. Em cada uma das colunas, eu tenho 7 mesinhas. Tudo bem? E eu marquei de vermelho as 7 fileiras que tem na sala. O texto diz que todas as colunas têm a mesma quantidade de mesas. E o total é 42. Como que a gente faz para obter a quantidade de colunas que essa sala tem? Bom, as colunas, pessoal, vai ser o quociente, não é isso? A divisão do total pelo número de linhas. Isso daqui, pessoal, vai gerar para nós a quantidade de colunas, que você sabe bem quanto que é. Ok? Juntando essas duas ideias, pessoal, tanto de fixar uma letra no anagrama e também desse retângulo
representando uma sala de aula, nós vamos desenvolver, para mim, a parte mais importante da análise combinatória. Porque o raciocínio que hoje nós vamos confeccionar juntos, ele vai ser usado no restante do conteúdo, tá bom? Então fique bem atento. Olha só, quantos anagramas a palavra ala possui? Bom, logo de cara, eu sei que ala tem 3 letras. Então a permutação de 3 vai me dar 6, certo? Só que tem um pequeno detalhe. Gente, ala, que aparece aqui, que é o anagrama motivador, ele tem 3 letrinhas, 2 iguais e uma diferente. Veja, pessoal, para diferenciar um anagrama de outro, a gente pode trocar esse L de posição. Então, tem 3 casos. Ou ele aparece na primeira casa, no meio, ou aparece na terceira casinha do anagrama. Tudo bem? Então, desenvolvendo o raciocínio é o seguinte: eu tenho certeza absoluta que só tem 3 anagramas, certo? Porque basta mudar o L de posição, como nós acabamos de fazer. Mas são 3 letras. E das permutações simples, nós sabemos que o total de permutações de letras distintas é exatamente aquela quantidade fatorial. Ou seja, eu tenho 3 letras e aqui eu coloquei 3 fatorial gerando 6, mas de fato não são 6, porque tem as repetições do A, ok? E como que eu faço, então, para entender essa ideia? Aí veja, pessoal, esse primeiro anagrama que está aqui, o L está na primeira casa. Se nós fizéssemos o seguinte, se eu colocasse o L para ficar sempre na primeira casa e trocasse a cor das 2 letras A que aparece aí. Veja, esse anagrama é exatamente aquele em destaque, certo? Mas, mantendo o L paradinho e permutando as 2 letras A que estão de cor diferente, com esse tipo de anagrama que o L aparece na primeira casa, eu consigo montar 2 anagramas, ok? Com a mesma ideia, eu posso imaginar esse anagrama onde o L aparece no centro. Seguindo a mesma linha, eu vou deixar o L no centro e trocar as cores da letra A. Então, olha só, mantendo o L aqui no centro, trocando as letras de posição, eu vou gerar exatamente 2 anagramas. E o último caso, que o L aparece na terceira casa, na terceira posição, desenvolvendo tudo da mesma maneira, olha só. Ok? Olha só, gente, o que aconteceu? Eu consegui descobrir onde estavam os 6 anagramas lá do início, ok? Eu consegui perceber como que eles podem ser obtidos. Mas a pergunta é a seguinte: quantos anagramas a palavra ala possui? Quando essa pergunta é feita, ela automaticamente quer saber quantos anagramas distintos existem. Existem 6 anagramas no total, porém tem alguns repetidos. E aí entra aqui o raciocínio lá da sala de aula, do total de mesas e a quantidade de mesas por coluna. Observe, gente, que a primeira coluna eu tenho 2 anagramas, a segunda 2, a terceira 2. Ou seja, eu tenho aquele retângulo, certo? Com quantas linhas? Observe, gente, esse primeiro anagrama, eu teria 2 possibilidades para colocar a letrinha A ali no meio, que poderia ser a vermelha ou a azul. Depois, eu teria só uma possibilidade, que é o A que sobrou para a última casa. Ou seja, com o L fixado na primeira casinha, eu vou ter 2 permutações, ou seja, 2 fatorial de anagramas onde o L está na primeira casa. E isso acontece com os demais. Lembrando que esse retângulo inteiro
ele tem 3 fatorial de anagramas totais, até os repetidos. Então, veja, quantas colunas eu tenho? Eu tenho exatamente, pessoal, o total do retângulo, que é aquela ideia da sala de aula, dividido pelo número de linhas. Ok? E aí você pode notar que se a gente desenvolver esse quociente, vai aparecer exatamente 3, que é o número de anagramas que nós identificamos desde o início. Para aprofundar um pouquinho mais, vamos pensar na palavra Alá. Com a palavra Alá, veja bem, pessoal, tenho 4 letras. Em princípio, eu já vou abrir aqui 4 fatorial. Gente, 4 fatorial, quanto que é? Pois é, dá bastante anagrama. Mas pelo mesmo motivo da anterior, só tem o L de diferente. Então, veja, trocando o L de posição, fazendo ele passar pela primeira casa, pela segunda, pela terceira e pela quarta casa, eu observo, pessoal, que eu não tenho os 24 anagramas, eu só tenho 4. E como é que eu faço para entender o que aconteceu? Eu posso agir de forma semelhante ao caso anterior. Olha só, como é que eu posso desenvolver? Eu posso pensar nesse primeiro tipo de anagrama aqui, onde o L está na primeira casa. Como é que eu posso fazer com as demais letrinhas que são repetidas? Eu posso mudar a cor delas. Veja só, posso colocar uma de vermelho, uma de azul e uma de verde. E aí, da mesma forma como nós permutamos a palavra bola lá no início, eu vou fazer aqui. Eu vou manter a letrinha L. Veja que eu estou deixando congelada a letra L na primeira casa. Eu não tenho interesse em permutar. O que eu estou querendo é descobrir quantos anagramas o L aparece na primeira posição, dentro da palavra Alá. Ok? Então, ó, eu vou permutar as duas últimas. Eu vou deixar um A de vermelho e agora eu vou colocar o A de verde e um A de azul. Bom, fazendo isso o tempo inteiro, eu já consigo desconfiar de algumas coisas. Por quê? Olha só que legal. Essa primeira letra A, eu tenho 3 possibilidades, pensando que o A está em cores diferentes: vermelho, azul e verde, ok? Eu coloco um deles nessa primeira posição do A. A segunda posição do A, eu tenho 2 opções. E a última, 3. Ou seja, pessoal, esse anagrama que está destacado, L, A, esse cara ele vai aparecer aqui uma certa quantidade de vezes. Quantas vezes ele vai aparecer? Exatamente 3 fatorial de vezes, que é o total de permutações que esse anagrama, iniciando por L, vai ter. E aí, veja, adiantando um pouco aqui o serviço, olha só que interessante, pessoal. Olha a primeira coluna, que é aquela que eu tinha iniciado a construção. Tá vendo? Aqui aparece quantas linhas? Gente, eu tenho exatamente 3 fatorial de repetições desse primeiro anagrama. Só que o segundo anagrama também aparece mais 3 fatorial de possibilidades, ok? Pelo mesmo motivo do anterior. E aí, veja, logo no início, nós já começamos com as 4 letras, escrevendo que tinha 4 fatorial de permutações. Só que nós estamos interessados nos anagramas que são distintos, ou seja, esses anagramas distintos, eles vão aparecer como a quantidade de colunas que esse meu quadro vai ter. Então, como é que eu consigo determinar a quantidade de colunas? Eu pego o total aí do retângulo, que é o total de anagramas distintos com os repetidos, dividido pela quantidade de linhas que tem em cada coluna. E aí, gente, olha só que bacana. 4 fatorial dividido por 3 fatorial, adivinha quanto que vai ser? Pois é, exatamente isso daí que a gente já tinha definido lá no início, ok? Então veja que esse raciocínio de travar uma letra
e ver quantas permutações o anagrama tem tratando das letras repetidas. E também a ideia do retângulo da sala de aula é extremamente importante para a gente conseguir contar os anagramas que são distintos. E o objetivo é esse. Olha só, vamos pegar a palavra alala. De cara, pessoal, nós já vamos perceber que tem 5 letras. 5 fatorial dá 120. É muita coisa. Mas a gente já começou a compreender como é que se pensa nesse tipo de problema. Olha só, a palavra alala é exatamente um dos anagramas que eu estou atrás, concorda? Então, o que nós devemos fazer? Contar quantas repetições a alala possui, porque ela tem letras repetidas. Então, pense que cada A vai ter uma cor e cada L também vai ter uma cor diferente. Então, veja só, pensando na letra A, eu tenho 3 possibilidades para a primeira letra A, certo? Imaginando que cada um tem uma cor. Depois, fixada a primeira letra A, eu vou ter 2 opções para a segunda letra A que está no meio e uma opção para a letra A que está lá no final. Lembrando que eu estou estudando esse tipo de anagrama, que ele está alternando entre o A e o L, começando pelo A, ok? E a mesma maneira eu posso pensar com a letrinha L, porque esse L pode ter 2 cores diferentes. Então eu tenho 2 possibilidades para o primeiro L e depois uma possibilidade. Resumindo, pessoal, isso daqui é sensacional. Veja, a Lala, que é um dos anagramas que eu estou procurando, ele vai se repetir aqui algumas vezes. E aí, olha só, vamos tentar estender aqui o pensamento. Eu tenho um retângulo com 5 fatorial de anagramas, certo? Distintos e alguns iguais. Essa palavrinha alala, eu consigo, mudando as cores das letras repetidas, fazer ela aparecer quantas vezes? 3 fatorial vezes quanto, gente? 2 fatorial. Isso daqui é muito importante, ok? E aí eu tenho um retângulo com 120 anagramas, tudo bem? E cada coluna aparece 3 fatorial vezes 2 fatorial de vezes. Então, o total de anagramas distintos vai ser o quê? O 5 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Isso daqui, gente, é a quantidade de anagramas que são distintos da palavra alala. Faça suas contas, ok? E aí, veja. Transmitindo essas ideias, pessoal, para a palavra gravata, a questão é quantos anagramas ela possui. Então, veja que só tem uma letra repetida que é a letra A, ok? Então, logo de cara, nós vamos perceber o seguinte. Quantos anagramas existem de todos os tipos? Tem 7 letras, 7 fatorial. Olha, gente, 7 fatorial é muito grande, ok? Como só tem a letra A de repetição, eu vou fazer o seguinte. Imagine que cada uma delas assume uma cor. E eu vou estudar o anagrama gravata do jeito que ele está aí, engessado. Nenhuma letra vai mudar de lugar, com exceção da letra A, que pode ser qualquer uma das 3 aqui, beleza? Fixado uma delas, eu tenho 2 opções para essa outra letra A, e o último A, uma opção. Quer dizer, gente, traduzindo aqui o enigma, quando eu penso na palavra gravata, se a gente modificar a cor da letra A, ela vai se repetir algumas vezes, ok? E aí, a questão é, quantas vezes gravata vai se repetir? Bom, olha só, nós temos aquele retângulo com 7 fatorial de permutações de todos os tipos, e gravata, ela vai se repetir aqui quantas vezes? Esse fatorial aqui, que apareceu para nós, que é 3 fatorial. Beleza? E aí, gente, quantos são os anagramas? Bom, quantos são os anagramas? São os anagramas distintos. Vai ser o total que tem aí, 7 fatorial, dividido por quanto? Por 3 fatorial.
Faça suas contas. Mate sua curiosidade. Isso é muito legal. Gravata, nós acabamos de definir quantos anagramas ela tem, distintos, certo? Mesmo pensamento, a palavra banana. Banana, pessoal, tem 6 letras. Então, eu já vou pensar naquele retângulo lá da sala de aula com 6 fatorial de permutações. Só que tem vários anagramas repetidos e nós queremos os distintos. Vamos pensar da mesma forma. Só que aqui tem um detalhe. A letra A se repete, a letra N se repete. Então, assim como a palavra alala, eu vou tratar da mesma maneira. Olha só. O primeiro A pode ser um dos 3, se eu desse cores diferentes para eles, né? Depois vai sobrar só 2, para fixar ali, depois 1, ok? Então, olha só a letra A, se você variar de todas as formas, eu já tenho 3 fatorial de maneiras. Só que tem a letra N também. Então, eu só tenho 2 N's, então vai ser 2 vezes 1, caso eu modifique as cores, né, deles. Então, qual é a moral da história? Quando eu vou escrever banana, e banana é um dos anagramas que eu estou procurando, certo, gente? Esse anagrama aqui, ele se repete algumas vezes, ok? Quantas vezes ele vai se repetir? Bom, eu tenho um retângulo aqui com muitos anagramas e banana aparece aqui 3 fatorial vezes 2 fatorial de vezes. Então, eu tenho uma coluna aqui, né, onde banana pertence, com 3 fatorial vezes 2 fatorial de vezes. Sabemos que aqui dentro desse retângulo eu tenho 6 fatorial de anagramas, de todos os tipos. Eu estou interessado nos distintos, ou seja, quantas colunas eu tenho. Então, eu vou gerar aqui 6 fatorial dividido por quanto? 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Faça suas continhas e me diga quanto que você vai achar. Tudo bem? Para a gente finalizar a ideia, eu vou pegar a palavra matemática, que tem 10 letras, vou ser um pouco mais rápido agora, porque você já sabe como é que devemos agir. A letra M, ela aparece 2 vezes, ok? Então, se eu modificasse as cores delas, eu ia ter 2 vezes 1, né, de repetição só olhando para a letra M. Agora, tem mais letras repetidas, que eu tenho a letra A, que são 3. Então, se fosse fazer as permutações dela, eu teria 3 fatorial, pode observar aí de azul. E tem também a letra T, repetida, e só são 2. Então, permutando as duas, eu vou ter 2 fatorial de possibilidades de organizar a letra T. Moral da história, gente, nós vamos ter aquele retângulo, tá certo? Olha lá, nós vamos ter aquele retângulo com 10 fatorial de anagramas de todos os tipos. E aí, a palavra matemática, ela aparece aqui, ok? E ela se repete algumas vezes, né? Permutando-se as suas letras repetidas. Quantas vezes ela aparece? Aparece 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial de vezes. Cada uma das colunas das permutações da palavra matemática, cada tipo de anagrama distinto, ele aparece essa quantidade de vezes. Então, nós estamos interessados, gente, em quantas colunas tem aqui, porque é o número de colunas que representa a quantidade de anagramas distintos, que vai ser aquela ideia da sala de aula. Eu vou pegar o 10 fatorial, dividido por quanto? Olha lá, 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Faça suas continhas e mate a minha curiosidade. Tudo bem, pessoal? Beleza? E aí, veja bem, estamos quase no fim. Eu queria saber o seguinte, da palavra barata, quando nós colocamos os anagramas todos em ordem alfabética, a palavra barata, ela está em qual posição? Então, veja, primeira coisa que nós vamos fazer é registrar todas as letras da palavra barata em ordem alfabética. Ok? Coloquei todas aí. Claro que conjunto não precisa ter repetição, mas nesse caso, como nós vamos desenvolver a organização dessas letras em ordem alfabética, é importante fazer isso, tá bom? Então, olha só. Fixando a letra A,
a palavra barata inicia com B. Então, eu não vou me preocupar aqui em encaixar as próximas letras. Por quê? Eu vou contar quantos anagramas eu posso fabricar nessas condições. Só que tome muito cuidado. O que eu preciso permutar? 5 letras. Quais são as letras que eu preciso permutar? Observe, eu já estou usando uma letra A. Então, eu tenho 2 letras repetidas, que é a letra A, ok? Um B, um R e um T. Olha só, gente. Eu tenho agora 5 letrinhas, ok? Então, eu vou ter 5 fatorial dividido pelo quê? Pela quantidade fatorial das letras que são repetidas. Como só tem a letra A agora 2 vezes, porque eu já fixei uma, certo? Eu estou interessado em contar os anagramas que começam por A. Eu vou dividir aqui por 2 fatorial. Faça suas continhas. Eu acho que nós chegaremos no número 60. Olha só, pessoal. Na palavra barata, quando o anagrama começa por A, eu consigo gerar 60 anagramas, ok? Quais serão os próximos anagramas? São aqueles que iniciam com a letra B. Então, eu vou fazer o seguinte. Olha só, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu vou colocar aqui a letrinha B, para ser a segunda letra, e eu vou fazer o quê? Eu vou começar a encaixar as próximas. Os primeiros anagramas com a letra B, iniciando, a segunda letra tem que ser uma letrinha A. Poxa, mas eu estou atrás da palavra barata e já comecei com BA. Quer dizer, parece que a gente já está se aproximando dela. Se a primeira letra, pessoal, for um B e a segunda for um A, em ordem alfabética, qual é a próxima letra? A terceira letra tem que ser o quê? Tem que ser um A de novo, ok? E se a terceira letra for um A, fique despreocupado. Pode permutar as demais, porque a palavra barata não vai aparecer com o A sendo a terceira letra. E o que sobrou para a gente permutar? Sobrou um A, um R e um T. Sobraram 3 letras distintas. Então eu vou ter aqui um total de 3 fatorial de anagramas com esse início B, A, A. Eu vou até destacar aqui a terceira letra, olha lá, para a gente não se perder, tá bom? Então, aqui eu tenho mais 6 letrinhas, ok? Aí, gente, olha só. O próximo grupo de anagramas, ele vai ser o seguinte, olha lá. Já que eu tenho A na terceira casinha, eu vou modificar agora, né? Então, olhando aqui o nosso conjunto de vermelho, a próxima letra vai ser a letra R. Tudo bem? E aí a gente está se aproximando bastante. Então, se a letra R já apareceu na terceira casinha, vamos escrever o que sobrou em ordem alfabética? Sobrou uma letra A. Opa, estamos bem perto de barata. Só que são 3 letrinhas A. Então, falta mais uma. Finalizamos com a letra T. Gente, o próximo anagrama, veja bem, o próximo anagrama vai ser a permutação das duas últimas. Ok? Então, vai ser com T e com A. E, bingo, chegamos no anagrama que estávamos procurando, que é barata. Então, gente, olha só, que interessante. Eu já tinha 66 anagramas. Esse anagrama é o 67. E esse cara é o 68. Então, a palavra barata aparece como um anagrama de posição 68, ok? É algo bem parecido com o que a gente já vinha fazendo. Basta ter cuidado com as letrinhas repetidas agora, tá? E aí, para a gente finalizar, de fato, existe um símbolo para permutação quando tem elementos repetidos. E o símbolo é esse daqui. Ele é estranho. P de N você já conhecia. Mas aqui em cima nós vamos escrever um alfa, um beta, um gama e por aí vai. E o que significa esses carinhas? N elementos para permutar. Só que se aparecer repetição,
Aquele alfa, ele representa o número de repetições que uma determinada letra vai ter. E você percebeu na nossa aula que aparece aquela quantidade fatorial. Depois, a segunda letra, que tem repetição, e assim sucessivamente, tá bom, gente? Então, aqui nós temos a expressão que vai calcular para nós a quantidade de anagramas quando houver elementos repetidos. Pegando a palavra arara, olha que legal, tem 5 letras, então nós vamos permutar 5. Só que tem repetição de quem? O R aparece 2 vezes e o A aparece 3 vezes. Olha que bacana. Montando aqui a expressão, fica 5 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Isso aí você consegue calcular tranquilamente. A palavra caneta, que também tem letra repetida, e ela possui 6 letras, então vai ser um P de 6. Vai ser a permutação do 6, com a repetição de uma das letras só 2 vezes. E aí, como que vai ficar a expressão 6 fatorial dividido por 2 fatorial, ok? E aí, pessoal, observe que a partir daquelas duas ideias, né, de travar uma letra e permutar as outras, certo? E também lá da sala de aula com já determinada a quantidade de mesas, né, e a quantidade de fileiras, com essas duas ideias a gente conseguiu falar sobre o que, na minha opinião, é a aula mais importante de análise combinatória. Essa aula é longa por conta disso, tá? Reveja bastante o vídeo para fixar o raciocínio, ok? Não se preocupe com a fórmula, se preocupe com a ideia, tá bom? Porque se você tiver a ideia, você nunca vai esquecer, beleza? Lembre-se que eu acredito muito que você pode conseguir, tá bom? E espero que você tenha gostado. Até a próxima.